Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda teleaula. Espero que vocês tenham assistido os slides, as atividades. E agora nós vamos rever a agenda da nossa aula de hoje. Vejam o slide. Estratégias de leitura, skimming, inferência textual. O que seriam as estratégias de leitura? São as técnicas que utilizamos para nos ajudar a ler e compreender textos em língua estrangeira. Como vimos na teleaula 1, mesmo sem conhecer a língua inglesa, nós possamos, com a ajuda técnica, traduzir textos, com algumas técnicas ou macetes, como alguns alunos falam, compreender informações do texto, mesmo sem ter o profundo conhecimento da língua estrangeira. Estratégias de leitura são isso. São técnicas que ajudam a compreender, apropriar de um assunto que já foi visto, O tempo, ele é muito importante. Eles ajudam a compreender rapidamente para que você não perca tanto tempo com o dicionário procurando palavras por palavras. E isso faz com que você perca o tempo em concursos, provas, onde não podemos perder tempo traduzindo palavras. Depois nós veremos o skimming. O que seria o skimming? É o passar dos olhos sobre o texto, para se ter ideia geral do que se trata, saber como ele está organizado ou para captar a intenção do autor. Essa é a primeira técnica que nós iremos estudar. Quando você faz aquela leitura geral ou está utilizando o skimming através daquelas palavras que você já conhece, que já são familiarizadas por você, fica bem mais fácil entender o texto. A pergunta que se faz antes da leitura de um texto é: de que se trata esse texto? Em seguida, o leitor parte para a leitura da captação dos elementos que possam responder a essa pergunta. Vejamos esse texto. Assinale a alternativa que melhor sintetiza a ideia principal do texto. If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is contact a data recovery professional immediately. Make sure you open bank charge no evolution fee. If you have is standard IDE hard drive, most companies only charge evolution fees for complex RID and network SAM drives. Se vocês derem uma olhada nesse texto, já existem algumas palavras conhecidas como hard drive, most important, profissional, immediately. São palavras já bem familiarizadas. E nós podemos fazer a seguinte forma por eliminação. Por exemplo, no item A, se o disco rígido bateu, onde nós encontramos a palavra bateu? Ele não bateu, ele quebrou. Veja a data de que ocorreu. A data que ele fala não é data, são de dados do que aconteceu na verificação do modelo ID. Na letra B, se você tem um disco rígido quebrado, faça uma avaliação e peça a ajuda de um profissional que trabalhe com a tecnologia RID. Mas eu não tenho essa avaliação. Você vai procurar um contato primeiro para poder conseguir essa informação. Já na letra C, se você quer comprar, onde está o verbo buy, comprar? Não existe esse verbo, então eu já elimino. Se você tem um disco rígido que quebrou, nós já encontramos, que o disco rígido é o hard drive, chame um profissional. Quando ele fala recovery profissional, imediatamente, immediately. Então, ele vai ser cobrado por uma taxa de avaliação se o seu modelo é ID. Então, todas essas informações foram fáceis de ser analisadas na letra D. Temos também outra técnica ao pé da letra. Vamos ver essa charge aí, onde ele diz: pai, não está na hora de eu começar a ganhar mesada? Olha só que o pai deu uma mesada em outro sentido. Então, não podemos levar a tradução ao pé da letra. Temos que ter um contexto. Outra informação. You are a pain in the neck.
Você é uma dor no pescoço. Se eu for traduzir ao pé da letra, como é que eu vou dizer que você é uma dor no pescoço? Se você não tiver noção do contexto, nunca vai saber que você está com a dor no pescoço. Outro exemplo, I have butterfly in my stomach. Como que eu tenho borboletas no meu estômago? Será que eu ingeri borboletas? Claro que não, são tatuagens. Então, tudo isso depende do contexto. Você é um chato, um mala. Será que eu sou a mala? Eu estou ansioso, nervoso. Então, todas essas palavras devem ser analisadas com o contexto para que não haja uma leitura errada. Tudo isso você pode ver através da inferência contextual. Inferência contextual. Inferir é o mesmo que deduzir ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos já conhecidos. A inferência contextual é, portanto, a capacidade de deduzir o significado de um termo dentro de um contexto. Antes de passar a morar sozinha, eu nunca tive que fazer aquela tarefa doméstica, pois na casa dos meus pais havia uma bemba que cuidava daqueles afazeres desde que eu nasci. Hoje, morando sozinho, tive que aprender a me virar. Bemba, se eu for procurar essa palavra bemba em um dicionário, a gente não encontra. Mas, pelo contexto dessa frase, eu já posso entender que a bemba seria uma secretária, alguém que ajudaria meus pais na minha casa. Então, tudo isso é a inferência contextual. Assim como acontece na língua inglesa, também acontece na língua portuguesa. Além dessa inferência, nós temos os marcadores de ideia, que nós encontramos a equivalência, o contraste, a causa, a consequência, a finalidade, ilustração e a generalização. Por exemplo, vamos ver esse slide. Describe my father bought was the first used car I have ever seen. Meu pai comprou, o primeiro carro sueco dele. Será que eu sabia o que era Saab? Não. Através do contexto, eu pude saber que Saab é um carro sueco. Outro exemplo. If you go to the pharmacy, please buy me a painkiller. It can be aspirin ou Tylenol. Painkiller. O que seria painkiller? Jamais, no nosso conhecimento familiarizado, não seria fácil identificar essa palavra. Já aspirin ou Tylenol, eu já sabia que seriam medicamentos. Então, painkiller seria algum analgésico, algum remédio para as dores, Aqui a gente encerra a nossa segunda videoaula. Espero que façam as atividades, revejam os slides, tirem suas dúvidas e até a próxima teleaula.